Olá pessoal, a gente aqui novamente para a nossa segunda live aula de hoje, aqui no Instagram, tá? Provavelmente eu não vou ter tempo de fazer lá no YouTube, vou deixar as outras duas live aulas para outro dia. Nessa segunda live aula nós vamos estar falando de etiqueta mesa. Conheça a origem do brinde. Normalmente quando nós estamos lá reunidos no grupo de pessoas, no grupo de amigos, é aquela mania, né? Saúde, levantamos a taça para brindarmos Ano Novo, Natal, aniversário, bodas, o que seja. O brinde é um hábito conhecido, difundido, utilizado em todo o mundo por diversas culturas. Esse costume vem desde a antiguidade até chegar nos dias atuais e passou por diversas modificações. Afinal, quais histórias existem por trás de levantar, unir os copos no desejo de saúde e felicidade? Como tudo começou? A origem do brinde não é totalmente clara, não é totalmente explicada. Alguns estudiosos indicam que surgiu na antiguidade, outros dizem que surgiu foi na Grécia, em Roma. O que muitos concordam que nasceu por conta de uma questão de vida ou de morte. O envenenamento. Nessa época, assassinar os inimigos colocando veneno na sua bebida era um fato fantástico, era muito prático isso daí. Tá? Daí era muito discreto, colocava ali um próprio serviçal, colocava, ou você mesmo colocava, através de um anel. Né? Quantos filmes a gente já viu sobre esse tipo de coisa? Portanto, beber algo que estava sendo oferecido era muito arriscado. Principalmente se você tinha dúvidas a respeito daquela pessoa. Com isso, tornou-se um hábito do anfitrião colocar em seu próprio copo um pouco do que estava sendo oferecido ao convidado para mostrar que era seguro para beber. Ambos tocavam as taças em símbolo de confiança e bebiam ao mesmo tempo. É possível que tenha surgido nessa época o costume de dizer saúde, por questões óbvias. Então, quer dizer, quando você tinha, para tirar aquela dúvida, né, você pegava o que estava sendo servido, você colocava um pouco também no seu copo e vocês dois bebiam juntos. Quer dizer, se o seu, vamos dizer, for a sua taça, né, a sua bebida estivesse envenenada, eu também iria beber. Então, quer dizer, você por simplesmente oferecer uma taça para alguém, ou um copo para alguém com uma bebida, mas você não beber, então naquela época você ficava um pouco esperto, né? Porque podia ter certeza que ele estava querendo te eliminar. A paz entre os impérios. O brinde também era muito utilizado na antiguidade para fechar acordos, selar acordo entre os impérios que às vezes estavam em luta. O primeiro a beber do copo era o conciliador, logo após de anunciar o fim da guerra. Depois de demonstrar que a bebida não continha veneno, indicava a boa vontade dos dois impérios. Os guerreiros festejavam e desejavam saúde aos seus amigos. Então veja que quando terminava alguma coisa, terminava uma batalha, chega, vamos fazer uma trégua, vamos fazer uma paz nisso daí, vocês comemoravam, né? Então quem que partia o fato do primeiro que iria beber? Aquele que iria beber era aquele que estava propondo a paz. Ele bebia um pouco e dali passava para o outro lado. Né? Então a prova que se tivesse veneno, eu estaria bebendo. Né? Então, se eu estou entregando para você, é porque não tem veneno na sua taça. Sorte boa e boa sorte. Saúde e boa sorte. O hábito de desejar saúde nesse período da história também se deve às condições de higiene, armazenamento dos próprios alimentos. Com a precariedade, era comum as pessoas se intoxicarem pelo consumo de bebidas e comidas contaminadas ou mesmo estragadas. Portanto, era uma sorte não se intoxicar com a bebida. Então veja que quando havia um problema, acho que era do estanho, antigamente quando surgiram as primeiras canecas, os primeiros copos,
eram feitos de estanho. E com o vinho, ele havia uma oxidação e soltava ali um veneno que a pessoa acabava morrendo, se intoxicava a comida e assim por diante. Então, você sempre desejar saúde, né, era um fator primordial naquela época que havia uma precariedade, não existia, era geladeira, forma de conservar, além do sal. Então, era uma coisa muito complicada. Oferecer aos deuses, né, o famoso dando um gole aos santos. Isso daí para o pessoal que gosta mesmo de apreciar uma boa cachaça, ela tem aquela mania nos botecos, principalmente em cidades do interior, colocava uma quantidade no copinho, você chegava, virava um pouquinho no chão, como querendo dizer, o gole ao santo. Ainda na antiguidade, ao erguerem suas taças, os gregos ofereciam simbolicamente a bebida Dionísio, deus do vinho, para depois você beber o vinho. Os romanos também faziam oferenda semelhante ao deus Baco, mas ao invés de erguer a taça, derramava no chão ou na mesa. O hábito dos romanos foi incorporado pelos brasileiros, e com isso surgiu a expressão não gole ao santo. Então, veja que os gregos ofereciam a Dionísio, Baco era Dionísio pela linguagem dos romanos, né, o deus do prazer, da alegria, do vinho e assim por diante. Então, como os gregos erguiam a taça oferecendo a Dionísio, os romanos ofereciam a bebida, ou na mesa colocando no chão, e isso os brasileiros pegavam, só que não fazendo com vinho, logicamente, fazendo com a bebida, o aguardente ou a pinga. A origem da palavra brinde. Algumas fontes atribuem a origem da palavra à cidade italiana de Brindisi, enquanto outras dizem que está derivada da palavra espanhola brindis, provavelmente a expressão ex brindic, que significa bebo por ti. Então, a palavra em si é meia confusa, as pessoas não sabem bem de onde surgiram. Umas dizem que foi de uma cidade italiana, outros dizem que é uma derivação de uma palavra espanhola. Na Inglaterra, o brinde é chamado de toast, que significa torrada. Isso significa que a tradição inglesa de colocar o vinho num cálice com a torrada no fundo. Todos bebiam nessa mesma taça até chegar no pão torrado que estava ali dentro. Quando a gente fala de taça, a gente deve lembrar um pouquinho que as taças antigamente não é como essas nossas taças de vinho, tá? Atuais. Eram bem mais longas, normalmente era de metais, bem mais larga. Então, para você conseguir beber tudo aquilo para chegar onde estava lá embaixo, bebia muita gente. Na língua portuguesa, o primeiro registro da palavra brinde está no livro de História Universal dos Impérios, Monarquia, Reinos e Províncias do Mundo. Autoria do padre Manuel dos Anjos, escritos em 1651. Brindando em vários idiomas. Durante o brinde, há um costume de dizer saúde aqui no Brasil, além de tim-tim, né, que é o barulho das taças batendo uma na outra. Em Portugal, é tim-tim, e em Portugal também se fala saúde. Na Itália, salute. Na França, santé. Em países de língua espanhola, salute. Na Grécia, stenesais. Na Alemanha, Prost. Na Holanda, Prost. Em outros lugares, os russos já falam a felicidade. Agora preferem falar felicidade, ou melhor, Zazazdorov, quer dizer felicidade. Normalmente você bebe a vodka, né? Quando você vai beber o vodka, vai falar saúde, alguma coisa, Zazazdorov, que quer dizer felicidade. Os suecos, portanto, brindam de uma maneira bem diferente. Fala skål, ou todo mundo conhece como skål, né? Ou seja, caveira, né? Skål quer dizer caveira. Por quê? Costume proveniente dos vikings que tinham o hábito de beber nos crânios dos inimigos mortos, que eram transformados depois em canecas. Né? Costume
um pouquinho gótico nessa história toda e muito interessante, né? As canecas com caveira é símbolo, quem já viu filmes aí, assistiu vários filmes aí, já deve ter observado esse pequeno detalhe, tá joia? Esse foi nossa pequena e última, podemos dizer assim, aula, né? Live aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito contente de vê-los novamente. Amanhã eu vou fazer mais live aula, tá? Só que eu farei no YouTube. Espero que vocês passem para lá, assistam um pouquinho, que vocês vão gostar bastante, tá bom? Abraço, sucesso, foi um prazer revê-los mais nesse pequeno espaçozinho aqui com vocês novamente. Valeu? Abraço. Tchau, tchau.